Falando do amor de Deus e constrangidos pelo amor de Deus, a gente vai pensar naquela expressão de Paulo: o amor de Cristo nos constrange. Abra comigo, 2 de Paulo aos Coríntios. Paulo escrevendo a sua segunda carta à igreja de Corinto, lá no capítulo 5. Lá no versículo 17, você conhece o texto, né? Quem está em Cristo é uma nova criatura, tudo se fez novo. E o nosso seminarista Rafael também nos falou que o ministério da igreja adverte: reconciliai-vos com Deus. Guardei a mensagem no meu coração. Nós somos embaixadores de Cristo Jesus. Tudo isso está aí no capítulo 5. Peço que você se coloque em pé, por favor, em reverência ao texto. Vamos ler a partir do versículo 11 e caminharemos até o verso de número 17. Segundo os Coríntios, capítulo 5, de 11 a 17. Diz assim o texto sagrado, palavra do nosso Deus. Assim, conhecendo o temor ao Senhor, procuramos persuadir outros. Deus sabe que somos sinceros e espero que vocês também o saibam. Estamos mais uma vez nos recomendando a vocês? Nada disso. Estamos apenas lhes dando motivos para se orgulharem de nós, a fim de que possam responder àqueles que se orgulham nas aparências e não no coração. Se parecemos loucos ou se enlouquecemos, é para a glória de Deus. Se mantemos o juízo, é para o bem de vocês. De qualquer forma, o amor de Cristo nos constrange ou nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos. Também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos, para que aqueles que recebem sua vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, em outros momentos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora nós o conhecemos de um modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A vida velha, as coisas do passado, acabou, se passaram. Eis que uma nova vida teve início, eis que tudo se fez novo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua palavra, nós oramos mais uma vez pedindo graça e misericórdia. Segundo Jesus, a Tua palavra é pão e ela alimenta a nossa alma. A Tua palavra é água que purifica o nosso coração. E a Tua palavra é o alimento para a nossa semana. Por isso, Pai, a nossa oração, mais uma vez, é que Teu Espírito fale o nosso coração. Edifica a Tua igreja, capacite o nosso coração para respondermos às lutas e às dificuldades que enfrentaremos. Amém. Nos fortaleça, ó Deus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Fique à vontade. Constrangidos pelo amor de Cristo. Uma perguntinha básica: você já ficou constrangido ou constrangida? Pensa aí. Se você quiser, você pode compartilhar. Constrangido. Constrangido. A minha irmã aqui na frente falou: claro que sim, pastor. Claro que sim. E como você reage diante do constrangimento? Como? Cada pessoa reage de um jeito. Mas é muito interessante porque em vários momentos da nossa vida e da nossa jornada, a gente é surpreendido por alguma situação que deixa a gente sem ação. Porque o constrangimento tem a ver com aquela situação que você fica sem saber o que dar de resposta. É claro que tem um constrangimento bom, tem algumas coisas que são maravilhosas do constrangimento, mas tem outras que são negativas. Por exemplo, quando você tem um sonho, uma expectativa, um desejo de ganhar um presente. Não, quem aqui gosta de ganhar presente? Eu gosto de dar presente, mas eu gosto de ganhar também, hein? Eu gosto de ganhar. Quem gosta de ganhar presente? Aí você tem uma expectativa, e aí a pessoa chega, e você fala assim: essa pessoa parece que leu a minha mente. E aí você, quando você abre o embrulho,
Não sei se já aconteceu isso com você. Você abre um embrulho, aí você fala assim: uau! Aí você fica constrangido, você fala assim: como que ela sabia que eu queria isso? Como que essa pessoa leu a minha mente a tal ponto? Você fica constrangido, você fala assim: é muito amor, é muita compaixão. Como eu brinco, né? De vez em quando eu ganho alguma roupa, eu falo assim: é o meu número. Mas que a pessoa entendeu que eu queria aquilo. Aí você fica constrangido. E esse constrangimento é o constrangimento bom. Ou quando você não espera, por exemplo, uma bênção, ou você não espera uma benevolência, ou você está passando um momento difícil e vem alguém e supre, ou te dá um carinho, ou manifesta pastoreio na sua casa, e você fala assim: que coisa maravilhosa. Constrangido. E eu fiquei constrangido em setembro, no aniversário da igreja, por tantas manifestações de cuidado da igreja para comigo. Eu fiquei assim, sem ação. Aí a diretoria falou assim: o senhor não vai responder? Eu falei: não tenho resposta. Diante do carinho e da graça, eu não tenho resposta. Mas tem um constrangimento ruim, que é aquele constrangimento que você fica tão acanhado e tão perplexo diante de uma ação que você também não tem resposta. Abrindo parênteses, as mães são especialistas em colocar os filhos em situações de constrangimento. Fala a verdade. Vocês estão com medo de se comprometer. Fala a verdade. A minha mãe até hoje, ela está me ouvindo, certeza, e ela vai puxar minha orelha, não tem problema nenhum. Constrangimento. Estou com a minha mãe, ela encontra uma senhora da idade dela. Aí ela fala assim: tá vendo? Esse aqui que é meu filho, que eu falei. Ela começa a me elogiar na frente da amiga dela, pensa. E eu fico assim, já sou pequenininho, eu quero. Mãe é mãe, né? Tá vendo? Eu falei pra você que ele é um homem bonito. Eu falo: mãe. Exagerando. Tá vendo como que ele é um bom menino? Nem tanto, pecador. Mas a mãe faz isso. Ou em reunião familiar, por exemplo, quando a mãe chega para você diante dos seus primos, Marcos, e pega na sua bochecha e fala assim: ele continua sendo o queridinho, o amadinho, ai que bebezinho. Você não passou por, vocês nunca passaram por isso? Não? Graças a Deus não? Tá. Ou quando você está adolescente ou na adolescência, e aí você fala assim para o seu pai, para sua mãe: não me abrace, não beije na frente dos meus amigos e não mexa no meu cabelo. E eu não queria que ninguém mexesse no meu cabelo. Chegava meu pai: que cabelo lindo. Eu falei: sai daí, cara, arruma outra coisa para fazer. Estou constrangido, estou com vergonha. Ou quando a gente chega em algum lugar e aí o pai ou a mãe falam assim: nossa, eu conheço a pessoa de longa data. E constrangimento para nós tem a ver com essas situações onde a gente fica meio sem resposta, meio sem saber para onde caminhar. Mas também constrangimento quando a gente vê algo que é moralmente inaceitável para nós e a gente fica constrangido. Não sei você, por exemplo, às vezes almoçando em algum lugar e você está ali almoçando, chega alguém, um morador de rua, e te deixa constrangido e fala assim: já que você está aí almoçando, você não pode me pagar. Aí você fica numa situação assim, não causa constrangimento? Parece até que aquele salgado, aquela comida que você está comendo ali, parece que não vai mais, né? Você fica com vergonha. Agora, fazendo a lição de casa, constrangimento é a situação que te deixa desconfortável. É quando você está no shopping, por exemplo, com seu filho, com a sua filha, que às vezes acontece, e você vê duas pessoas do mesmo sexo, por exemplo, se atracando ali na frente, e você fica constrangido e fala: e agora? Tem um banheiro aqui, não dá para escapar aqui? Tem que fugir, constrangimento. Agora, Paulo aqui está colocando a questão do constrangimento no sentido bíblico. E a expressão de Paulo é muito diferente daquilo que nós pensamos na nossa língua portuguesa. Se no português a gente pensa que o constrangimento tem a ver com vergonha, Paulo coloca como uma pressão, algo que vai nos confinar, algo que nos leva diante à parede. Por exemplo, quando você tem uma situação e você não quer confessar
e você não quer entregar, você não quer dizer a verdade, e você tem uma pessoa que sabe te conduzir, ela vai te pressionando, sabe? Ela te coloca na parede. Professor, diretor de escola, policial, mãe, sabe fazer isso. É aquele constrangimento de pressionar. Quem já brincou com bexiga sabe, você enche o balão, enche a bexiga, e depois quando você quer constranger a bexiga, você o quê? Você pressiona ela e você chega a ponto de estourar e conseguir um resultado. É esse sentido de Paulo. O amor de Cristo nos coloca diante da parede e nos pressiona ou exige de nós uma resposta, e nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo para responder positivamente a esse amor. Não no sentido de ficarmos com vergonha, mas no sentido de dar um resultado ante tanto amor que é revelado a nós. Agora, veja comigo que o amor de Cristo é o cerne do Evangelho, porque Deus enviou Jesus para nos salvar, e essa é a mensagem de compaixão e graça da parte de Deus, que deveria deixar o nosso coração pressionado, constrangido. Se Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, esse amor de Deus está nos pressionando e exigindo de nós uma resposta. Afinal de contas, esse amor de Deus que muda o curso da nossa vida, esse amor de Deus que enche o nosso coração de esperança, esse amor de Deus que nos dá a oportunidade de reescrevermos a história, e esse amor de Cristo que vai nos pressionando até nós entendermos que precisamos ter a mente de Cristo Jesus e não ficar vagueando e tendo outros pensamentos que não agradam o nosso Senhor. Agora, o amor de Deus aqui mostra para nós essa força, esse empenho da parte de Deus para nos salvar e nos resgatar, e Paulo vai colocar que nós não conseguimos abarcar toda a dimensão do amor de Deus. Se você começa a pensar na dimensão ou na magnitude do amor de Cristo revelado na cruz, você não consegue entender, ou você não consegue com as suas faculdades mentais definir, ou até mesmo fazer uma conclusão, ou chegar numa conclusão falando assim: o amor de Deus é isso. É muito grande, a lógica humana não consegue abraçar. Gosto de uma frase do White, quando ele diz assim: a lógica do amor de Cristo ultrapassa todas as lógicas humanas. E aí nós queremos, às vezes, pela nossa racionalidade, lembrando que a nossa racionalidade também foi contaminada pelo pecado, querendo entender e compreender a dimensão do amor de Deus. E é muito grande, é muito maravilhoso, é arrebatador, e nós deveríamos concentrar todas as nossas forças e energias no maior tempo da nossa reflexão humana, para a gente tentar compreender esse amor de Deus e sentir esse amor de Deus, e sentindo esse amor de Deus, descansando nesse amor de Deus que vai nos pressionando todo dia. Ele vai nos levando para mais perto de Deus, esse amor que nos leva a uma nova vida. E a temática de Paulo é essa: quem está em Cristo. Então, em Cristo há uma nova vida, e em Cristo há a possibilidade de reconduzirmos a nossa história. O passado para nós não importa, porque o passado já está cravado na cruz, e agora nós temos livre acesso e temos uma oportunidade que se descortina diante dos nossos olhos, que é a esperança da eternidade, daquilo que está diante das nossas vidas. Então tudo vai se fazendo novo e toda a nossa vida vai se refazendo. Os nossos conceitos, os nossos valores, a nossa forma de pensar, a nossa forma de lidar com o trabalho, a nossa forma de lidar com as pessoas, a nossa forma de lidar com o meio ambiente, a nossa forma de lidar com o dinheiro, a nossa forma de lidar com o nosso tempo, com o ócio, por exemplo. Eu gosto de Paulo quando ele fala assim: se você se converteu, se você não trabalhava, agora você tem que trabalhar. E você não tem que trabalhar para você, você tem que trabalhar para você e para ajudar os outros. Quem furtava, não furte mais. Se você mentir, então veja que há uma mudança radical para aqueles que estão em Cristo. E o amor de Cristo a cada dia vai nos pressionando a melhorar. Por isso que para mim não faz sentido, e para a doutrina bíblica não faz nenhum sentido, crente que estaciona na vida cristã. Que simplesmente ele fala assim: eu parei de crescer, eu já estou estagnado, eu não quero avançar. O que Paulo está colocando para nós é que esse amor de Deus, que é infinito, e eu diria indescritível, é esse amor de Deus que vai nos pressionando todo dia.
e a cada momento, não sei se é assim na sua caminhada, mas o Espírito Santo vai nos pressionando a melhorar e ter a nossa vida parecida com a de Jesus, mais semelhante com a de Jesus, que foi o que nós cantamos hoje pela manhã. Dá-me um coração igual ao teu. Então esse amor de Cristo que vai nos pressionando, e você vai vendo a sua vida, a sua agenda, a sua dinâmica, e vai sendo pressionado. E aí você fala assim, mas já tem muita pressão, pastor Vitor, mas essa pressão é uma pressão boa, é uma pressão para você ser igual de Jesus. Esse constrangimento, quando você está diante de várias situações da vida, onde você não tem resposta e você fica sem ação, e você fala assim, só o amor de Deus pode dar uma solução para essa vida, para essa pessoa, para essa existência. E aí no versículo 11, Paulo vai falar o seguinte, vocês conhecem o temor ao Senhor. E ele começa com essa ideia do temor ao Senhor, fazendo uma relação com o julgamento final. E nós nem gostamos de ouvir sobre inferno, sobre pecado, e muito menos do julgamento final. Mas aí no versículo 10 ele fala que todos nós teremos que um dia prestar contas e teremos que estar diante do tribunal de Cristo. Então, para Paulo, essa questão do temor é o seguinte: nós precisamos resgatar esse conceito do temor ao Senhor, porque um dia nós estaremos diante do tribunal, e diante do tribunal somente será aceita as falas do nosso advogado chamado Jesus Cristo. Então quem está em Cristo, nesse sentido, está em paz, porque nós temos o bom advogado que morreu na cruz e ao mesmo tempo estará nos defendendo ante o tribunal de Deus, e Deus vai aplicar a sua justiça. Aí todo mundo fala, não, Deus é amor. Sim, mas desde a revelação bíblica de Gênesis 1:1, a Bíblia vem mostrando que Deus vai aplicar a sua justiça. Ele foi justo na cruz? Claro que sim. Supriu a sua justiça? Sim. O Cristo padeceu? Sim. Mas o Pai alivia para nós por conta de Cristo Jesus. E que Paulo está dizendo o seguinte: nós precisamos caminhar dentro dessa temática do temor, porque o temor não é um medo, e sim um respeito reverente. É um respeito reverente que temos diante de Deus, e não é aquele medo terrível. Você não pode ter medo no sentido de paralisar a sua vida diante de Deus, mas a expressão de Paulo é do encantamento, da expressão de uma pessoa que fica maravilhada, uma pessoa que fica encantada, uma pessoa que fica deslumbrada diante da glória de Deus. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: esse amor de Cristo vai nos pressionando para o final da nossa existência e para o final da nossa vida, nos lembrando que um dia nós estaremos diante do tribunal de Cristo. E diante do tribunal de Cristo, você e eu precisaremos prestar contas, e cada um vai dar conta de si mesmo, né? Graças a Deus por isso, hein? Imagina você ter que ficar justificando a vida alheia. Pensou? Vamos fazer um exercício? Certamente vocês convidam, oram por pessoas queridas, amam pessoas, vizinhos, familiares e Aí você imagina você se justificando. Porque é difícil você justificar as suas questões, não é? Suas questões. E aí justificar questões do outro, né? Não, então, eu convidei ele. Eu falei para ele ler a Bíblia, mas ele não ia. Então eu fazia isso por ele. Eu orei por ele. Mas chega um momento que você fala assim: responde por você mesmo aí, por favor. Assuma. O que Paulo está dizendo é o seguinte: nós precisamos ter o temor do Senhor, porque nós um dia prestaremos contas da forma como nós estamos vivendo. E esse amor de Cristo vai nos pressionando. E eu fico imaginando essa situação, e Paulo falando assim: nós queremos que vocês todos sejam sinceros diante de Deus, que vocês tenham uma vida pautada por essa consciência de que um dia todas as nossas vidas serão expostas, e que não adianta a gente ficar fazendo coisas ou pensando que vamos encobrir algumas coisas da nossa vida, sendo que no final da nossa existência tudo será escancarado e aberto, e se alguém não nos conhece, nos conhecerão no dia do juízo. Então é melhor nós nos arrependermos e andarmos em santidade, em temor ao Senhor, para não termos nenhuma surpresa.
E Paulo vai falar isso para aqueles irmãos e falando o seguinte: olha, eu espero que vocês tenham entendido isso. E ele caminha falando aí para nós no versículo 12. Dá uma olhadinha comigo no texto. Estamos mais uma vez nos recomendando a nós mesmos. Estou querendo me autoelogiar, lembrando que na cultura grega era muito feio uma pessoa se autoelogiar ou falar de si mesmo. Uma pessoa só poderia se defender diante do tribunal. Ninguém, até hoje, né? Ninguém é bem visto quando começa a falar bem de si mesmo, né? Assim, o meu cachorrinho é o que late mais bonito. A cor da minha casa é a mais linda. Os meus vasos são os mais bem cuidados. Meu cabelo é o cabelo mais sedoso. E a pessoa começa a falar dela mesma. Você fala assim: ai, misericórdia. Paulo está falando assim: eu vou falar de mim mesmo. Cada um tem que tomar conta de si mesmo diante do tribunal de Cristo. E esse amor de Cristo vai nos pressionando para esse sentido. Ele fala o seguinte: olha, e quais os motivos vocês têm para recordar e se orgulhar de nós? Vocês têm que lembrar que nós somos de Cristo, vivemos em Cristo e servimos a Cristo e não queremos viver de aparências. Numa sociedade como a nossa, por exemplo, que ama viver de aparências, e Paulo aqui vai usar mais uma vez a referência do próprio Deus, quando Deus fala assim: o Senhor não vê como os homens vê. O homem vê a aparência, Deus vê o coração. Nós gostamos da aparência, da visibilidade, da estética das coisas. Deus gosta da essência e Deus vê as motivações do nosso coração. É isso que Paulo está colocando para a igreja. Então, fique atento para ver se o amor de Cristo está te impulsionando para você ter um coração mais bonito e não um corpo mais bonito, porque o corpo será trocado. E há muita ênfase no corpo em detrimento da condição interior. Paulo, por exemplo, vai fazer esse contraste, mostrando que nós às vezes estamos preocupados com aquilo que é exterior versus aquilo que é interior, aquilo que está encoberto versus aquilo que está encoberto. O que é importante diante do nosso Deus e Pai? E aí Paulo vai falar o seguinte: olha, nós não desanimamos. Guarde essa expressão para a sua semana. 2 Coríntios 4,16. Não desanimamos, muito pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova a cada dia. Deus vai renovando a sua vida com o seu amor a cada manhã. Louvado seja Deus. Você amanhece e Deus renova a porção do seu amor no seu coração e fala assim: eu vou te renovar com o meu amor. Aí você vai para o médico, né, Isabel, pensando que vai ser uma coisa, e Deus fala assim: olha como Deus renovou, olha como Deus cuidou. Aí a semana, Lídia, começa meio turbulenta e Deus renova a saúde da mamãe de uma maneira assim tão incrível. A gente fala assim: o amor de Cristo nos constrange, cuida da gente. Esse amor de Cristo que invade o nosso coração e supre as nossas necessidades e vai renovando a cada dia. E alguém olha para nós e fala assim: mesmo que por fora, mesmo que a aparência esteja desgastada, mas o nosso coração, a nossa alma está cantando, está louvando, porque Ele está renovando a nossa vida. É esse amor de Cristo que vai invadindo os espaços da nossa mente e do nosso coração e cuidando de tudo. Eu não sei você, mas eu fico maravilhado com isso. Eu vejo que Paulo aqui está preocupado assim, não com aquilo que o público vai falar, não com o que as pessoas vão dizer. E Paulo nos ensina a não viver tentando agradar o outro. Para com isso. Abandone isso. Desista disso. Viver para agradar o outro é uma grande perca de tempo. Se você está nessa, se você conhece alguém, fala assim: desista disso. Não viva para agradar as pessoas. Lembrando que ele é apóstolo de Cristo. Ele está diante da igreja e ele está falando para a igreja: não estou aqui para agradar vocês. Porque lá na igreja de Corinto, vamos lembrar, o povo estava dizendo que Paulo era louco, Paulo doido. Depois a gente entra nisso. Que Paulo não tinha integridade, que Paulo não tinha uma vida de segurança. Paulo estava questionado o tempo inteiro. E Paulo vai falar o seguinte: eu não estou aqui para agradar ninguém.
Eu não vivo para agradar ninguém. Não prego para agradar ninguém. Não estou preocupado com ninguém. Eu quero agradar a Deus. E essa deveria ser a nossa ideia. Porque diante do tribunal de Cristo, eu não vou apresentar nenhuma colocação que, imagina, diante do meu Senhor. Meu Senhor, eu gastei tanto tempo na vida tentando agradar A, B, C, D. Não, eu quis agradar o Senhor. Imagina, a gente diante do tribunal de Cristo, chegar para Jesus e falar assim: a vida que o Senhor me deu, eu vivi para o Senhor, para agradar o Senhor. E se agradou o Senhor, está tudo em paz. E se desagradou os homens, tudo bem. A gente vive cercado de pressões humanas. É agradar um parente, um familiar, alguém da igreja, o pastor, na denominação. O que mais? O vizinho, a obra. A quem? Paulo vai escrever aos Gálatas dizendo o seguinte: eu procuro agradar os homens. Se eu agradasse os homens, eu não seria servo de Cristo. Se nós quisermos agradar todas as pessoas, nós não poderíamos ser cristãos, porque só pelo fato de ser cristão, você já vai incomodar, você já vai gerar um desconforto, você já vai gerar uma inquietação. O crente chegou, hein? É assim, né? Não, o crente chegou. Aquele ali é de Jesus, aquele rapaz ali é diferente. Vamos mudar a piada, vamos mudar... É assim, funciona assim, não tem como ser diferente. E nós não estamos aqui para agradar ninguém, guarde isso. Bobagem querer agradar os outros, viver em função dos outros. Dia desses eu falei com uma pessoa, falei assim: pastor, pode ser sincero? Eu falei assim: eu tenho tomado cuidado com a minha sinceridade, mas vamos lá. Você acha que essa roupa ficou boa para mim? Um amigo meu, pastor. Eu falei: eu não gostei. Essa cor não tem nada a ver com você, não combina com a sua pele. Lá na transmissão vai ficar ruim. E eu acho que você está usando essa roupa só para agradar aqueles 2 diáconos lá que você anda nesse estilo assim, assim, assado. O que você acha? Eu acho que você tem que ser você. Viver para agradar ninguém. É só uma questão de roupa, mas você vai perder a sua identidade. É só hoje uma roupa. Eu não vou usar esse óculos porque nem sei o que. Eu não vou comprar tal coisa porque não sei o que lá. Eu não vou fazer isso porque alguém vai falar isso. E aí Paulo está dizendo: olha, lembre-se que você tem que temer a Deus. Não é o seu chefe, não é a sua esposa, não é ninguém da sua família. É agradar a Deus. Sem ofender, sim, mas viver agradando a Deus, somente a Deus. E aí Paulo coloca essa realidade no versículo 13, quando alguém fala assim para ele: olha, então vocês estão loucos? Ele fala assim: se vocês estão dizendo que essa loucura está fora de si, não, porque eu continuo centrado. Agora, se vocês entendem que a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, aí nesse sentido sim, nós somos loucos, e a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Então, nesse sentido, é muito importante ser considerado louco. Não sei você, se você já recebeu esse título, mas eu já. O Gerson é meio doido, né? O Gerson é louco na vida. Eu sou mesmo. Louco pela palavra, louco pelas pessoas, louco pelas crianças, louco para tomar um café com as minhas irmãs e irmãos sêniores da terceira idade, louco para estar lá no hospital. Mas você está doente, o que você está fazendo aqui? Não, a gente põe máscara, põe álcool gel. Não, mas você está doido? Estou. Na época da pandemia a gente não estava? Na época da pandemia a gente não fazia? Você é meio doido, então tem que ser louco. Porque um servo de Deus, nesse sentido, tem que ter um pouco de loucura. Porque é uma loucura dizer que nós servimos a Cristo numa sociedade que diz que Ele nem existiu, que Ele não veio. E esse amor de Cristo vai nos constrangendo. E aí, caminhando para o final, quando Paulo coloca no versículo 14 a questão de que todos nós pecamos. Veja comigo. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, nos constrange, porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. E aqui a argumentação teológica de Paulo é o seguinte: todos morreram. E por que todos morreram? Porque todos
pecaram. A gente precisa retomar Romanos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todos nós estamos nivelados. Se todos nós pecamos, todos nós morremos por conta do pecado, porque o salário do pecado é a morte, e a morte vem buscar o seu pagamento. Qual que é a nossa solução? O Cristo que morreu por alguns. Não é só pelo povo de Israel? É por todos. Veja a argumentação de Paulo, versículo 15. Ele morreu por todos. Todos são alvo do amor de Cristo, para que aqueles que recebam sua nova vida não vivam mais para si mesmos. Então, veja o cerne do Evangelho. Se você entendeu a mensagem de salvação, se você é um cristão, você tem que entender que o seu ego morreu. O seu eu não existe mais, ou não deveria existir mais. E o amor de Cristo vai pressionando você. Quando você pega um ofício, por exemplo, de um órgão público, ou você ouve uma exposição de um político, de alguém de uma grande corporação, sempre quando eles fazem inaugurações ou grandes obras, né? Aí a pessoa está lá toda cheia de si, toda inflamada, fala assim: eu fiz. Já viram isso? Eu conquistei. Aí quando ele quer dar uma falsa humildade, ele fala assim: eu e a minha equipe. E a pergunta é: por que ele não coloca o nome dele lá na nota de rodapé? João Batista disse isso para nós: vem que ele cresça e que nós vamos diminuir. Esse é o padrão de Paulo. Então, se nós entendemos que ele morreu por todos, logo nós vamos morrendo para nós mesmos a cada dia, e o amor de Cristo vai te pressionando. Agora, minha pergunta: você está pronto para morrer mais um pouco nessa semana, para que a vida de Cristo seja derramada sobre o seu coração? Porque se o seu eu não morrer, a vida de Cristo não tem espaço. Precisa sair um para entrar outro. E é interessante porque ele fala o seguinte: você não vai mais viver para si mesmo, você não vai mais pensar na sua vida, porque Jesus cancelou a sua dívida. Você agora não precisa mais viver preocupado ou preocupada com nada. Você agora vive em paz, porque você foi salvo, redimido, lavado, e não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aquela cédula de dívida, aquele boleto seu que estava cravado na cruz, por amor a você e a mim, Jesus rasgou, e você não deve mais nada. Nada. Simples assim. Você está livre da condenação. Louvado seja Deus por isso. E aí Paulo vai colocar essa realidade de que todos nós não podemos mais viver mais para nós mesmos, mas viver para Cristo. E aí o alvo da nossa declaração nessa noite, para caminhar para o final, é o seguinte: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, eu não vivo mais pensando em mim, vivo na fé no Filho de Deus. E aí eu fico perguntando: e o meu amor? E o meu ego? E o meu nome? E os meus títulos? E a minha carreira? E a fama? E os meus projetos? Não tem sentido nenhum. O amor de Cristo vai te pressionar a tal ponto que você não viva mais buscando os seus interesses, mas você vai entender a buscar os interesses de outras pessoas. Não é o foco em você. O amor de Cristo vai te constranger a viver de uma vida tal que você vai entender que o próximo precisa do seu amor. Você vai viver à luz dos propósitos de Deus, e você vai falar o seguinte: olha, não quero mais pensar em mim, a minha vida não está centrada em mim, mas naquilo que Jesus deu para que eu fizesse. Os meus planos humanos, egocêntricos, narcisistas, serão destituídos para a glória de Deus, e os planos eternos de Deus serão derramados sobre mim. Qual que é a sua agenda, caminhando para o final do ano? Qual que é a sua agenda para 2024? Provocação agora: continuar pensando em você, nos seus projetos, ou colocar tudo nas mãos de Cristo e falar assim: vivo não mais eu. 2024 eu nem sei como será, mas desde já, Senhor, apresento
tudo em tuas mãos. Não sei o que virá, não sei como a economia estará, não sei quais conflitos, porque os homens gostam do conflito. A gente pensava que tinha 2 guerras em curso no mundo. Nos últimos 15 dias a gente está com 5 guerras, fora as internas, né? Diga-se de passagem. A mídia não fala, mas a Bahia está um caos. Os nossos irmãos nordestinos que moram lá falaram que não está para andar. Baixada Santista aqui, Guarujá, não está na mídia, né? Mas o bicho está pegando. Rio de Janeiro, não, mas no Brasil nós não temos guerra. Sorocaba a gente não tem guerra, não. Independentemente disso ou de tudo isso, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a paz que nós precisamos vem desse amor que vai nos pressionando. Então veja, diante de uma agenda de preocupação, o amor de Cristo vai te levar para onde? Para a gente aplicar o texto agora. Você está cheio de preocupação, ansiedade, angústia, Ele vai te pressionar, levar para onde? Paz, vamos lá, amor, descanso, refrigério. Aí você está preocupado com o futuro. Aí Ele fala assim: o futuro está em minhas mãos. Ele vai te pressionar a entender que o futuro está em suas mãos. Aí você fala assim: a minha vida, a minha saúde, os meus familiares, todas essas preocupações. Aí vai falar assim: coloca tudo em minha mão, porque a prioridade sou eu, e todas as coisas eu vou acrescentar para vocês. Eu não sei o que eu faço com essa situação, com essa demanda. Aí o amor de Cristo vai nos pressionar a falar assim: eu tenho uma nova vida para você, eu posso refazer, e eu não tenho mais solução para isso, Senhor. Olha, esse caso aqui é sem solução. E a Bíblia vai falar assim: o amor de Cristo nos pressiona a falar assim: para Deus há impossíveis? Agindo eu, quem impedirá? Se estamos em Cristo, o amor de Cristo nos faz mais do que vencedores. O que pode nos separar do amor de Cristo? A morte, tribulação, política, ideologia, guerras, conflitos? Nada nos separa do amor de Deus que está revelado em Cristo Jesus. E esse amor de Cristo nos pressiona nessa noite a você e eu darmos uma resposta. É para a gente sair daqui constrangido mesmo, nesse sentido, pressionado. Ou a gente fala o seguinte: não, Senhor, eu recebo, eu abraço o teu amor, e eu não vivo sem o teu amor. Ou a gente refuta e fala assim: eu até entendo que o Senhor tem tanto amor, mas eu não quero. Como você reage? Como eu reajo? E eu espero e oro para que a nossa reação seja nessa semana: Senhor, nessa semana eu recebo o teu amor, porque o Senhor é amor. E esse amor que foi provado na cruz, eu quero provar também na minha semana, nas minhas relações. Quero abrir a minha geladeira e falar assim: eu só tenho tudo isso aqui por conta do amor de Deus. Glória a Deus. Eu só vou passar o cartão do meu plano de saúde pelo amor de Deus. Eu só vou trabalhar e ter saúde porque o amor de Deus renovou a minha mente, renovou meu coração. E nessa semana eu recebo, Senhor, o teu amor na minha casa, na minha família. Aí vem a tesouraria da nossa igreja hoje pela manhã com muita alegria e falou: pastor, Deus tem cuidado e renovado as nossas finanças. Louvado seja Deus. Deus tem cuidado da nossa igreja. Investimos tanto para o aniversário e agora já temos um momento assim de respirar novamente em paz, porque o amor de Deus vai cuidando. É o amor de Deus que vai nos pressionando a responder. E a pergunta é: como nós vamos responder ao tão grande amor? Constrangidos, envergonhados diante de tão grande amor. Você e eu não merecemos, mas Ele continua nos amando tanto, tanto, tanto. E você pode duvidar de tudo, mas nunca duvide do amor dele derramado sobre a sua vida. Amanhã, se despertarmos, eu espero que sim, lembre-se disso: Ele me ama
e eu vou levantar da minha cama para mais uma semana, sabendo que o meu Redentor vive e cuidará de mim